Meu nome é Arthur. Moro em Osasco, São Paulo. Estou enviando esse relato, pois ouvi outro dia um relato em um site e achei interessante enviar para vocês o que eu também presenciei. O fato que vou relatar a seguir, eu presenciei. Fantástico ou não, eu vi as provas. Osasco é um município ao lado da metrópole de São Paulo e possuía antigamente muitas indústrias. Mas devido às altas taxas de impostos que a prefeitura estava cobrando e também à existência do incentivo para a implantação de empresas e indústrias no interior, muitas saíram de Osasco e se mudaram para outras cidades. Uma empresa que estava praticamente paralisada naquela época era a Cobrasma, uma famosa indústria que fabricava peças mecânicas para trens e para a indústria automobilística. O ano era 1995 e as obras de construção do Osasco Plaza Shopping, na cidade de Osasco, em São Paulo, estavam sendo finalizadas, motivo pelo qual o trânsito estava mais enrolado que o normal e faltava vagas para estacionamento. Devido à falta de vagas para se estacionar os veículos e como uma parte do pátio da Cobrasma estava desativada, resolveram transformá-lo em um estacionamento, pelo menos por algum tempo. Essa área que se transformou em um estacionamento ficava próxima à linha do trem e era uma área meio abandonada, com muitas árvores e algum mato ao redor, mas servia para a sua finalidade. Inclusive, quem morava pela região começou a deixar seus carros por ali durante a noite, devido ao preço que era mais convidativo do que os outros estacionamentos existentes. Certo dia, em um sábado, me desloquei até o centro de Osasco para ir fazer as compras em algumas lojas. E como havia o problema para estacionar, deixei meu carro no estacionamento citado, que ficava no pátio da Cobrasma. Fui às lojas e, após algum tempo, voltei para buscar o meu carro. Quando cheguei no estacionamento, vi um certo tumulto entre algumas pessoas, sendo uma delas a que tomava conta do estacionamento. Eu vi um rapaz com algumas fotos conversando com o segurança do estacionamento, dizendo mais ou menos isso. E agora? Como isso será resolvido? E o segurança dizia: não tem problema, o carro já foi levado, mas tem as fotos. E o rapaz dizia: mas será que vão querer pagar? E o segurança disse: acho que sim, pois tem provas. E ficaram ali conversando, sendo que eu não pude evitar de ouvir. Então, quando o rapaz foi embora, eu perguntei o que havia acontecido. E foi quando o segurança contou uma história incrível, a qual eu iria comprovar através dos fatos. Ele disse que alguns carros passavam a noite no estacionamento, sendo que na manhã desse dia, sábado, quando ele chegou até o estacionamento, um homem o procurou dizendo que seu carro estava com a frente toda destruída e estava assustado. Então ele contou o seguinte: disse que ele foi ver o carro, que era um Vectra, e quando ele chegou até o local onde ele estava estacionado, ele não acreditou quando viu o veículo, que o carro estava com rasgos no capô, como se tivessem sido feitos por mordidas, o que o para-choque estava todo destroçado, com os pedaços arrancados, sendo que os pedaços estavam no chão ao lado. Era como se alguma coisa houvesse atacado o carro com unhas e dentes e houvesse mastigado o capô e comido partes do para-choque, que haviam pedaços da frente do carro espalhados todos ao redor do veículo. Também comentou que o mais incrível é que ao lado do carro, cujo chão era de terra, haviam marcas de pegadas de algum animal, e pelo jeito eram bem grandes e pesadas.
pois as pegadas eram grandes e profundas. Eu fiquei completamente pasmo com a história. Então ele me disse: "Quer ver?" E eu disse: "O quê?" Então ele me mostrou as fotos. As fotos mostravam nitidamente o carro com o capô todo rasgado e o para-choques destruído. As fotos seriam usadas como provas, pois ele me chamou para ir até o local onde o Vectra estava estacionado, que era no fundo do estacionamento, perto de várias árvores. Quando cheguei lá, vi muitos destroços no chão, como partes plásticas de para-choque e alguns pedaços de metal. E a parte mais incrível, eu vi as pegadas da coisa que provavelmente fez aquilo. Eram como pegadas de cachorro, bem grandes e fundas na terra. Eram do diâmetro de um pé humano, mas com vários dedos em volta e afundados na terra, como se tivesse muito peso. Perguntei ao segurança se à noite não ficava ninguém ali. Ele disse que não, que só viriam pela manhã. E também perguntei o que poderia ter feito aquilo. Ele me disse meio assustado: "Você acredita em lobisomem?" Eu nem sabia o que ele queria dizer. E ele complementou dizendo: "Rapaz, eu vim do interior. E o meu pai e o meu avô sempre me contaram histórias estranhas sobre esse tipo de bicho que surgia em noites de lua cheia e até atacava pessoas, matando algumas. Eles me contavam com tanta seriedade que eu não acho que estavam mentindo. E muitas pessoas disseram que já comprovaram a existência dessa criatura. E eu acredito, pelo que eu vi, aqui só pode ser isso, pois ontem à noite foi lua cheia." Eu agradeci por ele ter me mostrado tudo aquilo, me despedi e fui embora. Mas aquilo me deixou perplexo, pois eu vi as fotos do carro com a frente destruída, os pedaços no chão e as marcas das pegadas em volta do local. Eu não posso dizer que foi um lobisomem, mas após tantos relatos de pessoas que já contaram fatos sobre essa criatura, e com base no que vi, eu posso dizer que pode sim ter sido um, mas que eu não gostaria de ter estado lá no momento do ataque para ter descoberto. Muitas pessoas comentam esse caso como lobisomem de Osasco. O que é lenda e o que é realidade? Dizem que toda lenda foi criada com base em acontecimentos. Então, por mais fantástica que sejam as lendas, todas têm como base a realidade, mesmo que seja sobrenatural. E o relato a seguir é sobre uma dessas lendas. Vou relatar os fatos e dar a minha opinião particular, deixando para cada pessoa que ler ter sua própria interpretação da forma que lhe for mais conveniente. Tudo aconteceu no ano de 1968, quando eu tinha 8 anos de idade. Na época, meu pai possuía uma chácara em Amador Bueno, distante aproximadamente 45 quilômetros do centro de São Paulo, em direção a São Roque. Naquela época, a região toda não possuía muitas casas, predominando a mata, muito verde, árvores diversas e vegetação típicas da região, pois ainda não haviam iniciado o desmatamento que existe atualmente. Na chácara do meu pai, existiam 2 casas, sendo uma para o caseiro e sua família e a outra para ficarmos quando passávamos o final de semana lá de vez em quando. Ao redor, existiam outras chácaras e bem mais próximo existia um curral onde eram deixados alguns cavalos. Em um determinado fim de semana, fomos para lá. Eu, meu pai, minha mãe, minha avó, minha tia e o seu filho, que logicamente era o meu primo, que se chamava Vanderlei. Eu e Vanderlei sempre gostamos de histórias de fantasmas e do sobrenatural em geral, estando sempre por dentro das lendas e características dos personagens, como vampiros, lobisomens
e etc. Nós brincávamos muito sobre isso, sempre que um dormia na casa do outro. Era muito divertido na época. Naquele final de semana, especificamente no sábado, passamos o dia brincando na chácara. E quando chegou a noite, fomos tomar banho, jantar e mais tarde ficamos conversando na sala, que ficava na parte frontal da casa. As outras pessoas estavam na cozinha, que ficava no final do corredor, do outro lado da casa. Era mais ou menos umas 22 horas, quando começamos a ouvir um assobio vindo do lado de fora da casa, um pouco distante. Ficamos prestando atenção e acompanhando aquele assobio, quando ele, de repente, o assobio foi chegando cada vez mais perto, e cada vez mais perto. Então, nós comentamos um com o outro, em tom de gozação, se poderia ser um saci, coisa que não acreditávamos muito que existisse, pois parecia fantástica demais essa lenda. Então, em um determinado momento, o assovio chegou tão perto que parecia vir do outro lado da porta, de fora da sala, bem na varanda. Eu e o Vanderlei ficamos arrepiados com aquele som e, com muito medo, fomos dar uma olhada pela janela, estando muito escuro do lado de fora. Por esse motivo, não conseguimos ver nada. Em seguida, o assobio foi se afastando, enquanto os cavalos que estavam no curral ficaram agitados, relinchando e correndo como loucos. Depois ouvimos mais alguns barulhos, como se fosse alguma coisa correndo, pulando e batendo madeiras. Contei para o meu pai e para minha mãe, e eles não quiseram que saíssemos para fora, dizendo que de manhã cedo eles iriam ver se algo errado aconteceu. Então, fomos dormir, mas morrendo de medo daquele fato estranho que havia acontecido. Quando amanheceu no domingo, fomos logo examinar aos arredores para ver se encontraríamos algo de anormal. Foi quando, por espanto, vimos no curral todos os cavalos com as suas crinas amarradas com pequeninos nós, sendo que a mesma coisa aconteceram com seus rabos. Não havia um cavalo sequer que não tivesse ficado com as suas crinas e rabos com nós. Bem, diz a lenda do Saci que ele gosta muito de brincar com os cavalos, e quando ele aparece, monta nos cavalos e dá nó em suas crinas e rabos. Então eu pergunto para quem é cético e não acredita em nada: se não foi o Saci, por incrível que pareça, então o que foi aquilo? E quem ou o que teria amarrado todos os rabos e crinas dos cavalos que estavam naquele curral, sendo aproximadamente 8 cavalos com pequeninos nós, minúsculos mesmo? Acredito eu que ninguém passaria a noite dando minúsculos e precisos nós nos pelos dos cavalos, e ainda no escuro, só por brincadeira, e ainda com aquela precisão toda que foram feitos. Agora, que é incrível, sei que é, mas que aconteceu, garanto que aconteceu. Para reforçar a veracidade desse relato, não omiti nomes nem tampouco o local onde ocorreram os fatos, deixando bem nítido para quem quiser analisar. É claramente sabido que muitas coisas estranhas acontecem no mundo, várias sem explicação. Por isso que uma das frases mais verdadeiras que vi até hoje é que a verdade está lá fora. Basta ter coragem para sair e vê-la. E para mim, meu primo, foi realmente o que aconteceu. Diz a lenda que as mulheres que fazem os padres desviarem de suas doutrinas, as que fazem os padres abandonarem as estolas e as que se deitam com sacerdotes,
Essas são amaldiçoadas com a maldição da mula sem cabeça. Uma espécie de castigo divino para as mulheres que tiram os sacerdotes do caminho sagrado de Deus. Eu me lembro que sempre que alguém falava de mula sem cabeça, eu ria e desconversava, mas geralmente eu focava com deboche, questionando como uma mula sem cabeça poderia ferir alguém sem ver. Acontece que o universo trata de mostrar para pessoas prepotentes e arrogantes como eu que as coisas nem sempre são como queremos, e que lógica é algo que foi criado para esse mundo, e que tem coisa fora dele que fazem até os mais corajosos dos homens tremerem na base de tanto medo. Eu morava na cidade de Arenópolis, no interior do Mato Grosso. É uma cidade pequena, conhecida por suas histórias antigas sobre garimpo de diamante. É um município pequeno, com menos de 10.000 habitantes. E sabe essas cidades pequenas, onde quase todo mundo se conhece? Pois é. Bem, eu já tinha passado dos 18 anos. Trabalhava como garçom num barzinho durante o dia no centro da cidade. E estudava numa universidade na cidade vizinha durante a noite. Ganhava um salário mínimo. Era cerca de R$ 800 na época. Não era muita coisa para os padrões de hoje, mas para aquela época era um bom dinheiro. Para vir da universidade, eu sempre pagava uma condução, dessas irregulares, que levam as pessoas pelo preço de R$ 15 a passagem. E essa condução sempre passava na frente da universidade por volta de 11 da noite. Bem, era dito e certo, e quase não tinha atrasos. Acontece que uma certa noite de sexta-feira, os meus amigos e eu combinamos de sair para beber. Aquela coisa, né? Universitário, trabalhador, e folgava justo no sábado do dia seguinte. A única coisa que me preocupava era o retorno para casa, pois mesmo se tratando de somente alguns quilômetros de distância da universidade até em casa, nas madrugadas com as estradas abandonadas e sem sinalização nenhuma, seria perigoso demais. Porém, veio aquela vontade de tomar uma cervejinha. E ali tinha todos os meus colegas. E já fazia meses que eu adiava esse rolê por conta do trabalho no dia seguinte. E os caras estavam falando que eu poderia pedir um táxi no fim da noite, e os amigos me ajudariam a pagar a viagem. Bem, aí se eu não fosse, já seria demais. Então, fomos para um barzinho que ficava próximo à rodoviária da cidade, para podermos ficar de olho nos taxistas. E ali ficamos até quase 3 da madrugada. Eu já estava péssimo, e nem de pé eu ficava mais. Os colegas me levaram até o ponto de táxi, e nós estávamos cantando uns modão antigo de sertanejo, e era aquela farra. E foi quando me colocaram no táxi qualquer e foram falar com o motorista. E só quando o dito embarcou foi que notei que não era um motorista, e sim a motorista.
era uma moça muito bonita. Ela tinha aparentemente coisa de 1,60 m, cabelos ruivos, e não me lembro qual a cor dos olhos dela, mas sei que era uma mulher muito atraente. Ela me disse que deram um endereço para ela, e então ela só iria dar um pulo rápido no posto de gasolina. Concordei, e quando o carro parou no posto e ela desceu para abastecer, eu desci e fui para o banco da frente. Como eu já havia bebido bastante, eu não estava pensando bem. E na minha cabeça passava a hipótese de que ela poderia estar a fim de ficar comigo. E eu estava errado. Quando eu dei em cima dela, ela sorriu e continuamos a viagem. A moça estava fazendo um caminho que eu não conhecia, alegando que se tratava de um atalho que chegaríamos mais rápido ao destino. Andamos até uma velha estrada que levava a um acesso que de fato era um atalho para a cidade. Porém, era uma estrada bem mais abandonada e deserta, onde o acesso era bem mais difícil e de muita dificuldade de tráfego. Essa estrada levava a um morro alto de onde tinha uma ladeira, e dava-se para ouvir algumas pessoas conversando nas casas próximas dali, e as luzes da cidade ao longe. Eu já estava quase na cidade, quando as coisas ficaram estranhas. A mulher que era taxista parou o carro um pouco antes da última curva, alegando que o carro estava com problemas de motor e que ela iria ligar para um guincho para pedir ajuda. Eu saí do carro com ela, e a moça me olhava de maneira bem sedutora e intimista. Ela se sentou no capô do carro, mexendo no seu aparelho celular. Começou a me olhar e abriu as pernas. Bem, eu estava meio zonzo, mas não era burro de não vê-la dar mole daquela forma. Me aproximei, ficando de pé entre as suas pernas, enquanto ela as fechava e me olhava nos olhos. E foi aí que vi seus olhos com mais clareza. Era um tom azulado, forte, como azul piscina. Era o par de olhos mais lindos que eu já havia visto em anos. E não demorou muito e já estávamos nos beijando dentro do táxi. Instantes depois, eu comecei a sentir o corpo da mulher mais quente. Ela suava muito. Em seguida, ela começou a gemer e a gritar. Gemidos esses que logo deram lugar a urros e relinchos, como os de uma égua no cio. A chamei várias vezes, mas ela começou a convulsionar e dar pontapés. E do nada, ela se levantou e saiu correndo mata dentro. Eu corri atrás dela por alguns metros, mas não consegui acompanhá-la. Retornei ao carro, tentando achar o celular que ela tinha na mão, para chamar ajuda.
Mas para minha surpresa, o celular não funcionava. Era apenas um aparelho quebrado, sem funcionalidade. E vendo que poderia se tratar de um golpe como sequestro, eu então tentei ligar o carro, mas era em vão, pois eu não encontrava a chave em lugar nenhum. E foi quando ouvi aqueles galopes vindo da mata em minha direção. Era como se fosse um monte de cavalos correndo dentro da mata. E junto com os galopes, muitos gritos horríveis, como se fosse uma pessoa chorando ou apanhando de alguém. Eu sentia que não se tratava de algo natural. Então pensei em correr dali. Porém, eu sabia que se eu corresse seria pior, pois aquilo poderia me encontrar e fazer seja lá o que fosse. Então, passei para o banco de trás do carro. Me deitei lá, trancando as portas e fechando os vidros. Vi quando um clarão saía de dentro da mata. E então me deitei no banco de trás do carro, me cobrindo com as minhas roupas e deixando somente um dos olhos para o lado de fora. Senti o carro esquentar muito e um barulho de cavalo relinchando próximo a mim. Tentei olhar, mas uma claridade forte me impedia de ver. Senti um medo muito grande de olhar diretamente. Então, olhei para o meu retrovisor do lado oposto a mim, e lá eu pude ver. Era uma égua grande, de pelos negros, e no lugar da cabeça tinha chamas fortes, que parecia se mover, como se fosse uma fogueira alimentada com lenha nova. Aquele animal trotava e pisava próximo ao carro, como se soubesse que eu estava ali. Eu fiquei lá por horas. E quando aquela coisa sumiu totalmente, eu pude de fato sair. Logo me vesti e o álcool parecia ter saído do meu corpo na hora. Corri até a casa mais próxima, onde pedi por ajuda. E quem me atendeu foi uma velhinha que me acolheu e me fez um chá. E quando eu contei a ela o que tinha acontecido, ela me disse que o que eu vi foi uma borra de padre, que as pessoas da cidade chamam de mula sem cabeça. Depois desse episódio, eu comprei uma moto, a qual eu paguei a duras penas. Mas nunca mais eu peguei carona com ninguém. E nunca mais eu vi a taxista que virava a mula sem cabeça. Boa noite. Olá, você acredita? Meu nome é Gabriel Brant, então sentem-se, que o papai vai contar uma história para vocês. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo. E hoje vou estar trazendo para vocês o caso do lobisomem da Porteira Velha. No engenho Cafundó, o coronel não queria que ninguém saísse de noite. Mas Valente e Chico Magro nem ligaram para as ordens do coronel e saíram naquela noite trevosa. Tinham marcado de se encontrar com duas moças às escondidas nas redondezas de Pau Pombo. E como começou a chover, pegaram um atalho que dava pela Porteira Velha. Era certamente
de 1 para as 2 da madrugada. Naquele momento, o mistério insondável envolvia o mundo e as criaturas de Deus. A mata era aquela hora um mundo misterioso, sombrio e inescrutável. Noite de sexta-feira à noite, escura e chuvosa. Mas Valente e Chico Magro se foram para Pau Pombo. Aquilo já era um vício e iam sempre por um atalho. Estrada velha abandonada, tomada pelo mato. O povo falava de coisas enormes dessa estrada e por isso foi abandonada. Ninguém por ali passava mais. As coisas, como diziam, apareciam numa porteira velha que dava acesso ao engenho, junto a uma gameleira circular. Era um bicho que ninguém sabia bem que forma tinha. Só era parecido com um porco. Parecia um cachorro grande, parecia um bezerro. Roncava, grania, berrava e às vezes até gemia como gente. E em frente à porteira, os 2 cabras pararam e a chuvinha continuava. O silêncio e a solidão. Chico espiou para a porteira e um estranho calafrio fez ele estremecer dos pés à cabeça. Continuaram parados e o silêncio, olhando para a porteira. O que estava ali por trás da velha cancela não sabiam bem o que era. Mas não tinham mais nenhuma dúvida de que lá estava uma coisa muito estranha, que se mexia e agora abalava a porteira, como se quisesse passar para o lado em que os 2 estavam. Os 2 raciocinaram o que seria aquilo. Porco, aquela hora não poderia ser. Cachorro, também não. E gente muito menos. Seria então um lobisomem, que a turma do engenho tanto falava. Na hora, os 2 souberam que naquela situação era impossível fugir. E de repente a terrível criatura estava diante deles. E após um momento, num pulo, o combate iria ser travado. E um deles gritou: "Valha-me Nossa Senhora!" Apesar de terem afugentado, aquela besta, cuja desaparição foi acompanhada de um berro infernal, começaram a correr mais. Valente morrerá tão logo ao alcançar a bagaceira do engenho. E Chico Magro, ainda desorientado, desatinado, continuaria perambulando, além das terras de Cafundó, e como único sobrevivente daquela noite de terror, foi o responsável por relatar mais uma aparição daquela coisa. Este fato ocorreu quando eu e 3 amigos meus fomos para um sítio da tia de um deles. Ocorre que no 3º dia em que estávamos lá, aconteceu a coisa mais incrível e estranha que nunca nenhum de nós havíamos presenciado. Já era noite e estávamos em um dos quartos, o primeiro quarto do corredor do sítio. E o sobrinho da dona do sítio, o Tadeu, pediu para o nosso amigo Marcelo apanhar mais vinho na adega, que ficava um andar abaixo, descendo a escada da sala, como se fosse o porão da casa. Mas a escada descia e era aberta, como um buraco na sala que levava ao subsolo, até chegar na adega. Porém, logo após ele ter saído em direção à sala, eu e o Tadeu saímos e fomos ao encontro dele. Porém, o Marcelo estava parado na sala, olhando para a escada que era larga e com vários degraus até chegar lá embaixo. Era uma imensa e comprida escada. Ele estava paralisado e olhando algo no fundo da escada que não conseguíamos ver do local em que estávamos. Então fomos até ele e o que vimos foi realmente perturbador
e assustador. No final da escada havia um homem bem pequeno, mas não era um anão. Era menor que um anão, com cara de mal, e os olhos tinham algo de muito sinistro, uns olhos de raiva. Ele estava no fundo da escada e de costas para nós, porém, para trás com a cabeça toda voltada para Marcelo. E quando chegamos, a cabeça dessa coisa que parecia um anão, mas não era um anão, rodou mais ainda para alcançar eu e Tadeu. E aquilo ficou olhando para trás. Aquilo tinha uma boca sem expressão. Era tudo esquisito naquela coisa. Era como um homem em miniatura, mas realmente sinistro, com grandes e grossas sobrancelhas. O mais estranho é que segurava algo vermelho em uma das mãos, que não descobrimos o que era. E após alguns instantes, aquilo virou o corpo para frente na direção da gente e começou a subir correndo as escadas em nossa direção. Mas quando dei por mim, somente eu estava na sala, pois Tadeu e Marcelo já haviam sumido e entrado no corredor. E aquilo estava correndo, subindo a escada. Então, mais do que depressa, eu deparei na direção deles. E quando eu entrei no primeiro quarto do corredor, eles fecharam a porta com bastante força, trancando ela. Ficamos atônitos sem saber o que dizer e o que falar. Em seguida, ouvimos o barulho de movimentos no corredor, indo para os outros quartos. Mas acontece que no corredor existia um telefone em uma mesinha. E ouvíamos o barulho do telefone cair, como se aquela coisa tivesse esbarrado no fio do telefone e jogado ele no chão. Ficamos com o ouvido grudado na porta, tentando ouvir outros barulhos, mas só ouvíamos o barulho do movimento, como se fossem passos rápidos, indo até o final da casa e voltando. Depois ficou tudo em silêncio, e foi aí que nos perguntamos o que era aquilo afinal. Ficamos ali, os três marmanjos de mais de 30 anos na cara, assustado e por um bom tempo tentando ouvir mais alguma coisa, mas não havia som nenhum, tudo quieto. Até que resolvimos abrir a porta do quarto e investigar. Mas antes, o Marcelo saiu com uma raquete de tênis, o Tadeu com uma tesoura e eu com um spray de latinha com tinta azul para jogar nos olhos daquilo. Era o que tínhamos no quarto para nos defender, caso aquela coisa sinistra aparecesse na nossa frente. Quando saímos do quarto, vimos que realmente o telefone estava no meio do corredor, como se alguém tivesse passado e esbarrado no fio com os pés, tal como acontece com a gente em casa às vezes. O telefone estava jogado com o fone do outro lado. Ficamos sempre juntos vasculhando a casa toda do sítio, mas não conseguimos encontrar nada. Fomos até a adega e também não havia nenhum sinal daquele homem pequenino, mas com a cara de mal e sobrancelhas grossas. Resolvemos então ficar mais 2 dias no sítio. Porém, sempre ficávamos juntos e na hora de dormir, trancávamos o quarto e dormíamos os 3 juntos. Chegamos à conclusão que aquilo era um anão, tinha olhos de raiva e o jeito de virar a cabeça parecia aquele filme de terror, O Exorcista, em que a Linda Blair girava totalmente a cabeça sem virar o corpo, como se fosse um boneco. Nossa conclusão é que não foi ilusão de ótica nem coisa parecida. Nós sabemos o que vimos e todas as descrições, como algo vermelho que ele trazia em uma das mãos, também foram vistas por todos nós. E depois, o barulho do telefone caindo e os passos indo até o final da casa e voltando também. Não sabemos muita coisa, mas a única coisa que temos certeza é de que aquilo
não era um ser humano. Olá, você acredita? Meu nome é Gabriel Brant, e então sentem-se, que o papai vai contar uma história para vocês. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Hoje, trarei para vocês o lobisomem da Estrada do Cachorro. Nas bandas de Nossa Senhora de Lourdes do Sergipe, aconteceu um caos mal assombrado, que hoje o povo nem se lembra mais. Já havia 6 meses que Marta estava naquele serviço. Ia das 7 da manhã e voltava para casa às 9 da noite. Trabalhar em casa de família não era o seu sonho. Mas desde que sua finada mãe tinha ficado doente, esse trabalho ajuda ela a não se sentir tão sozinha. Não achava que era muito longe de sua casa para a fazenda onde trabalhava. Era questão de 15 a 20 minutos andando. Ela só não gostava de passar pela estrada de terra chamada Estrada do Cachorro, pois não havia casas, apenas mata. Em uma noite, Marta voltava para casa pensando na vida, quando de repente ela ouve um barulho na mata. Alguma coisa se mexia no mato. Marta parou no meio da estrada e o barulho parou. Tendo a sensação de ser observada, voltou a andar. Com aquele barulho, pensou que era algum bicho do mato, como um timbu ou gato do mato. Mas quando estava perto da estrada que dava para sua casa, ouviu algo correndo na mata em sua direção. Na hora, Marta sentiu uma espinha gelar. Como já estava na entrada de sua casa, correu até lá. Chegando à porta, olhou para trás, mas não viu nada. Não tinha nada, apenas o silêncio. Entrou em casa e trancou a porta. No peito, o coração pulava. Ela nunca sentiu tanto medo em sua vida. Foi quando ouviu um rosnado horrível, passos andando e uma respiração forte, feita alguém muito cansado. Ela não conseguiu dormir naquela noite e logo já era dia. Na fazenda onde trabalhava, contou o ocorrido. A patroa Carminha não acreditou. Achava que era uma desculpa para a moça dormir na fazenda. E como tinha um filho chamado Heraldo, 1 ano mais velho que a moça, não queria correr o risco dele engravidar a empregada. Mas Major Manuel, marido de Carminha, pediu para seu vaqueiro, Rufino, acompanhar Marta no caminho de casa até que ela se acalmasse. Marta não gostava nem um pouco de Rufino. Achava ele muito estranho. Rufino era um cria da fazenda, filho de um vaqueiro de Major Manuel, o finado Dom Rufino. A moça não suportava o vaqueiro. Dizia que ele cheirava a cavalo. Na hora dela ir para casa, o rapaz estava na porta da fazenda esperando por ela. Ele deu uma boa noite e ela respondeu secamente, e foram andando. Naquela noite, Rufino estava todo arrumado. Não cheirava a cavalo, mas em compensação, cheirava um perfume muito forte, que chegava a ser fedorento. No meio do caminho, ele puxou conversa, mas ela o silenciou logo a conversa. Na Estrada do Cachorro, ele puxou conversa de novo, falando: essa estrada tem esse nome porque o povo costuma ver um cachorro grande por aqui. E Marta respondeu: eu sei disso, falando de jeito
de quem não quer conversa. Ele logo entendeu o desinteresse da moça e não falou mais nada durante o caminho. Chegando na porta da casa dela, só se despediu com um até amanhã, mas ela nem respondeu. Entrou e trancou a porta. Dentro de casa, Marta pensou que o caminho tinha sido tranquilo e que o barulho que tinha ouvido aquele dia tinha sido algum bicho do mato. Foi fazer um café antes de dormir, quando ouviu passos no lado de fora da casa. Se perguntou quem poderia ser. Sentiu o cheiro forte do perfume do rapaz. Por que será que ele voltou? Pensou ela. Quis chamar o nome de Rufino. Talvez ele teria esquecido algo. Os passos continuavam e ninguém chamava seu nome. Na hora, ela teve medo se aquela coisa no mato tivesse sido apenas Rufino. Cansada como ela estava, dormiu. No dia seguinte, na hora de voltar para casa após o trabalho, Marta disse a Rufino que não precisava ir com ela até em casa. Este último estava perfumado e arrumado como no dia anterior e disse ao rapaz: "Mas é perigoso, dona Marta." Mas ela nem o deixou terminar a frase e gritou: "Não, eu não quero que você venha comigo. E se tentar vir amanhã, eu vou fazer a maior confusão aqui na fazenda. E nem quero você perto da minha casa. Pensa que eu não sei que você estava por lá, é? Eu senti esse seu perfume fedorento ontem. Tente alguma coisa comigo e o Major Manuel vai botar você daqui para fora." Rufino, no silêncio, ficou. E no silêncio, saiu irritado com os gritos da moça em sua cara. Ela seguiu seu caminho, mas mal tinha saído das terras da fazenda e viu lá longe Rufino, a seguindo pelo canto, querendo não ser visto. Apressou o passo e durante um tempinho olhou para trás e não viu mais o rapaz. Tinha medo de que ele lhe fizesse algum mal. E logo chegou à estrada do cachorro. Olhou mais uma vez para trás e não viu ninguém. Foi quando ouviu o barulho de algo pisando nas folhas secas dentro da mata ao lado. E pensou que era o rapaz cortando o caminho pela mata. Mas o que ouviu não era voz de gente, e sim um rosnado. Se arrepiou toda. O barulho aumentava, mostrando que aquele bicho vinha se aproximando cada vez mais. Andou mais rápido e já podia ver a sua casa de longe. De repente, da mata saiu aquele cachorrão preto terrível, que rosnava com ódio, e o cheiro podre infestou toda a estrada com a presença maligna. Correu ela até em casa e, ao olhar para trás, não viu mais nada. Quase em pânico, entrou na casa e trancou a porta. Voltou a ouvir o rosnado. A besta fera estava na porta da casa e batia com força na porta. Mas a mãe de Marta tinha posto uma forte porta de madeira de leite. Logo, ela ligou os fatos. Aquela besta era Rufino, que se transformou em lobisomem e, furioso, queria acabar com ela. Um barulho veio do telhado. A besta fera estava em cima do telhado e começava a empurrar as telhas. O telhado não suportou o peso e caiu. E ela se viu cara a cara com a criatura que olhava com ódio. Correu para fora, mas a besta pulou em suas costas, derrubando-a no chão. Sentiu que estava próxima do seu fim e se arrependeu de ter enfurecido o rapaz. O lobisomem continuava a rosnar.
De repente, se ouve um tiro que atingiu a besta fera, bem no peito, que estava no chão se debatendo. Quando ela se levantou e viu o autor do disparo, era Rufino. Ao seu lado, o lobisomem voltava a ser humano, e para a surpresa deles, o rosto era conhecido. Não era ninguém mais, ninguém menos do que Dona Carminha. Ainda assombrada, Marta deu um abraço em seu salvador e se sentiu segura nos braços do vaqueiro. Rufino então disse: "Ontem vim aqui porque depois que te deixei em casa, na estrada vi um cachorro enorme indo em direção à sua casa. Mas quando o bicho me viu, sumiu." "Ainda bem que você veio, Rufino. Me desculpa pelo jeito que falei com você. É que pensei que era você que queria me fazer mal", falou Marta nos braços dele. "Eu jamais queria fazer mal algum a você, Marta. Eu só queria pegar aquele lobisomem e de alguma forma te proteger." Olá, você acredita? Meu nome é Gabriel Brant. Então sentem-se, que o papai vai contar uma história para vocês. Se você é novo no canal e ainda não conhece, fique à vontade em nos visitar, deixe o seu like e comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Eu morava em Minas Gerais. Me mudei há pouco tempo para São Paulo. E quem conhece São Paulo sabe que algumas casinhas de lá são divididas entre pessoas. Eu morava em um cômodo, outra pessoa morava em outro, como se fosse um pequeno hotel, porém alugado para a gente morar. Eu não pagava uma diária, não se confunda. Eu pagava aluguel por mês, mas morava em um lugar que era bem parecido com um hotel. É claro que em São Paulo nem todas as casas são assim. Eu morava em uma casa que era assim. Meu bairro não era um dos melhores. E os inquilinos do lugar onde eu morava também não eram dos melhores. Muitas das vezes eu tinha muita dificuldade em dormir, porque os vizinhos do andar de baixo não paravam de brigar e fazer barulho. Eles bebiam à noite, iam para casa e discutiam um com o outro. Porém, isso acontecia a horas da madrugada. Não é maravilhoso morar num lugar desse, mas eu não tinha muita escolha. Então, tive que me acostumar com o lugar, até conseguir a minha casa própria. Nesse lugar, passei diversas coisas muito estranhas que me deixaram com a pulga atrás da orelha. Literalmente, o meu vizinho, que morava no quarto ao lado ao meu, era um lobisomem. Como eu sei disso, eu vou contar para vocês todos os detalhes da história, inclusive no que deu tudo isso e o desfecho da história. Passados uns 3 meses que eu estava morando nessa casa, mudou uma pessoa para o quarto vago que estava ao lado do meu. E nisso, fiquei pensando, vou me apresentar. Aliás, seremos vizinhos bem próximos. Nossos quartos ficavam um do lado do outro, como se fosse uma só casa. Então, tínhamos que nos acostumar um com o outro. Cheguei e o cumprimentei. Me apresentei e disse: "Olá, meu nome é Gabriel. E o seu?" Ele me disse: "Meu nome é Júnior. Eu não sou muito de conversar, Gabriel, então, se puder me dar um pouco de espaço." E eu disse: "Tudo bem, então o que eu posso fazer para melhorar um pouco a nossa relação? Aliás, vamos morar um do lado do outro." Ele me disse: "Simplesmente me deixe em paz." Fiquei pensando que talvez ele esteja me discriminando por pensar que sou homossexual, mas eu não sou, nem estava com nenhum tipo de maldade. E qual o problema também se eu fosse? Só estou tentando melhorar um pouco a nossa convivência, pois vamos viver um do lado do outro, qual o problema de conviver bem? E ele me disse: "Eu não gosto de convivência, simplesmente me deixe na minha." Até aí tudo bem, deixei ele com o espaço dele e fui para o meu espaço, que era o meu quarto. Compartilhávamos da mesma pia para lavar as louças, lavar roupa e etc. Às vezes esbarrava com ele, mas não dava nem oi.
acostumei a deixá-lo no espaço dele. Então, simplesmente passei a viver a minha vida completamente normal, como se ele não estivesse ali. Claro, não queria arrumar confusão com ninguém, então deixei ele no espaço dele. Óbvio. Eu zelo muito pela privacidade das pessoas e o bem-estar também. Se eu queria viver em paz e o que deixava eu vivendo em paz com ele é dando o espaço dele, que assim seja, não vou puxar assunto. Chegava a noite e aquele homem arrumava uma barulhada do lado do meu quarto. Eu não sou de me incomodar fácil com as coisas, mas aquilo estava me incomodando. Aliás, o barulho que ele arrumava se estendia até 4 horas, 5 horas da manhã, e eu não poderia falar nada, mesmo que ele quisesse paz? Claro que não. Eu vou falar alguma coisa. Eu preciso de dormir. Então bati na porta dele e ele não me atendeu. Bati outra vez e ele também não me atendeu. Era como se ele estivesse desacordado dentro do quarto e como se fosse uma música ou barulho de chuva tocando. Arranhados nas portas, grunhidos de cachorro. Algo muito estranho acontecia naquele quarto durante aquelas noites. E eu sempre ficava desconfiado sobre o que estaria acontecendo. E um certo dia, resolvi perguntá-lo. Disse a ele: olha, meu amigo, eu sei que a gente não vai puxar assunto um com o outro, nem para termos uma relação melhor de vizinhos. Mas eu preciso de falar para você, eu preciso dormir. E você faz tanto barulho durante a noite? E ele me disse: amigo, eu não lembro de fazer barulho nenhum à noite. Não fique louco da cabeça. E eu disse a ele: eu levantei, fui à porta do seu quarto e comecei a ouvir uma barulhada que não me deixava dormir de jeito nenhum. E ele então disse: você só pode estar ficando maluco. Naquele momento me subiu uma raiva. Minha vontade era de voar no pescoço dele. Mas é claro que eu não iria fazer isso. Eu abomino a violência. Mesmo que sentisse vontade, eu não iria fazer aquilo. Então conversei na paz e disse a ele: eu tenho certeza que eu não estou ficando maluco. Então, se puder, pare com esses barulhos. Ele olhou no fundo dos meus olhos e me disse: você não tem a mínima ideia de quem sou eu e de quem você está mexendo. Naquele momento, aquela encarada dele, eu vou ser sincero, subiu um arrepio da minha espinha até o último fio de cabelo da minha cabeça. Era como se algo dentro dele falasse direto comigo, como se fosse com a minha própria alma. Era algo terrível. Eu não costumava ter medo de demônios e coisas do tipo. Aliás, eu sou cristão, e alguma coisa que tinha dentro de mim incomodava aquele homem, de modo que ele não suportasse nem que eu ficasse perto dele. Então, fiquei até com medo dele vir para cima de mim tentar alguma coisa. Então me afastei novamente e deixei rolar tudo aquilo. Eu desconfiava que aquele homem era um lobisomem. Eu sempre acreditei no mundo espiritual, em lobisomens. Sempre assisti a muitos filmes de lobisomens. E na maioria desses filmes de lobisomens, eu sempre tentava encontrar uma relação com a realidade acerca do filme. E na maioria das vezes eu encontrava. E começava a desconfiar de todo mundo que estava à minha volta. E ficava me perguntando: será que aquele é um lupino? Será que aquele é um lobisomem? E tudo isso eu desconfiava por conta dos filmes de lobisomens que eu assistia. Aqueles barulhos continuavam a me incomodar. Porém, por desconfiar dele ser um lobisomem, fiquei com receio de bater na sua porta novamente. E ele sair em forma da criatura. Então, fiz uma oração, pedi a Deus coragem e ousadia para dar um fim naquilo. Naquele momento, eu bati na porta dele, gritei e disse: eu preciso dormir, você não vai fazer nada? Se você não vai, eu vou, eu preciso de trabalhar amanhã. Nesse momento, os vizinhos escutaram eu gritando. Subiram para ver o que estava acontecendo. Aliás, não eram só 2 quartos que tinham na casa. Tinha outras pessoas também que provavelmente se incomodavam com barulho. Às vezes, poderiam pensar até que era eu. Elas subiram no cômodo onde eu estava e também começaram a escutar a mesma coisa que eu estava escutando. Acharam estranho, parecia um filme de terror. Então batemos na porta novamente e gritamos: se você não parar com esse barulho agora, iremos chamar a polícia para você. Ali,
eu estava em mais quantidade, então estava mais tranquilo em chamá-la atenção. Naquele momento, ele abre a porta. Ou não. Entrei. Era como se não tivesse ninguém no quarto e a porta tivesse se abrindo sozinha. Naquele momento, eu fiquei simplesmente em choque. Tava tudo escuro. Na janela dele, tinha uma cortina que deixava o quarto completamente escuro, sem a luz da lua. Naquele momento, em meio às sombras, eu vi um terrível lobisomem. Ele tentou vir para cima de mim. Naquele momento eu o repreendi em nome de Jesus. E ele parou. Ficou simplesmente parado. E não fazia mais nenhum movimento. Creio que naquele momento ele não poderia mais me tocar. E eu acredito que foi isso que me salvou. Porque se não fosse, naquele momento eu já não existisse mais. Não vou dizer a vocês que era algo exagerado. Um lobisomem que se transformou em uma lua cheia. Mas naquele momento, eu estava diante de um transformado. Era um demônio gigante. Sua face era como se fosse a mistura de um porco com um lobo, que compartilhava uma feição humana também. Algo terrível. Eu nunca havia visto aquilo na minha vida, nem em fotos. Quando eu estava de frente com aquele demônio, eu o repreendi, virei as costas e sumi daquele lugar. Fechei a porta e o deixei lá. E a partir daquele dia, comecei a trancar a porta do meu quarto e não sair mais para fora. A partir das 8 horas da noite, nem saía na rua e nem saía para fora. Porém, teve um infeliz dia que quase levou o meu fim. A empresa que eu trabalhava de dia. Porém, como eu era porteiro de uma empresa que era 24 horas, o segurança que trabalhava no turno da noite não poderia ir. E eles diziam que havia mais urgência em ter um segurança à noite do que um durante o dia. Porque durante a noite era mais perigoso. E durante o dia, simplesmente um porteiro poderia assumir. Porque aí ficava por conta da entrada e saída de caminhões. Naquele momento eu pensei, só pode estar de sacanagem comigo. Logo agora que eu arrumei um problemão para sair de casa durante a noite, um lobisomem me perseguindo, pois eu sabia quem ele era, eu vou ter que trabalhar à noite. Infelizmente eu não tinha escolha, porque ou eu trabalhava e pagava o meu aluguel, ou eu iria morar na rua. Também tinha uma terceira opção, que era voltar para o interior de Minas. Porém, eu não queria voltar. Eu queria conquistar a minha vida em São Paulo, que de certa forma as pessoas enxergam como mais fácil. Então, resolvi prosseguir. Disse ao meu patrão que aceitava trabalhar à noite. Um certo dia, me arrumei para pegar serviço, e eu sempre pegava serviço por volta das 7 horas da noite. Saí de casa naquele dia e eu sempre ia a pé para a empresa. Caminhava por cerca de 1 quilômetro. 7 horas da noite já estava escurecendo. Porém, as pessoas ainda passeavam pela rua. Porém, tinha uma certa rua que eu pegava, que ela tinha iluminação e tudo, mas era muito deserta. E naquela rua, eu dei de cara novamente com aquele terrível lobisomem. Ele falava com uma voz demoníaca, queria acabar comigo, que ninguém nunca mais iria se lembrar de mim e que ninguém poderia me socorrer naquele momento. Senti uma ousadia subindo dos meus pés até a cabeça naquele momento. E eu disse, quem é você para falar a respeito da minha vida? Eu sei quem eu sou. Lembrei dos ensinamentos da minha mãe e disse a ele, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Naquele momento, aquele lobisomem enorme ficou novamente em choque. Porém, ele ainda falava. Dizia que iria acabar comigo a qualquer custo, nem que custasse a própria vida. E então disse, então tente a sorte, eu o repreendo em nome de Jesus. Naquele momento, eu expulsei a entidade que estava naquele corpo. Então, o homem foi perdendo a forma de lobisomem, se ajoelhou no chão. De repente, ele estava todo machucado e nu, me perguntando o que tinha acontecido e o que eu queria com ele, o que eu tinha feito com ele,
para ele estar ali no meio do nada. Ele disse a mim que se lembra de mim, que era o vizinho de quarto dele e que não gostava muito de mim. Mas isso não me dava o direito de sequestrá-lo. E eu disse a ele: se eu tivesse mesmo te sequestrado, você acha que você estava solto assim no meio da rua? Provavelmente você não estava na rua. E ele disse: então o que aconteceu? E eu disse a ele: você estava transformado em um lobisomem e simplesmente veio para cima de mim. Contei a ele a história dos barulhos no quarto, da criatura que eu vi no quarto dele. E ele me pediu perdão e disse naquele momento que não era ele. Ele me explicou que a mãe dele sempre dizia a ele que ele não valia nada, que ele ia ser terrível, sempre amaldiçoava ele. E ele nunca se importou e nunca se sentiu importante para ninguém. Então, procurou caminhos errados e nisso acarretou uma maldição. Uma entidade possuiu seu corpo. Naquele momento, ele disse: como você foi capaz de me libertar? Então disse a ele: eu creio em Deus, creio em Jesus e creio que foi Ele quem te libertou e não eu. Naquele momento ele começou a chorar e eu comecei a falar para ele sobre o tal Deus que eu cria. Naquele momento ele nunca mais foi o mesmo. Viramos amigos, começamos a conversar mais, eu continuei no meu emprego e a partir daquele momento eu comecei a prosperar mais e mais, tanto no meu trabalho, com a amizade que eu tinha com as pessoas e também com a amizade que eu tinha com ele. Só sei que não era nada parecido com o que eu via nos filmes de lobisomens e eu sabia que aquele era um lobisomem real. Porém, a partir daquele dia, ele nunca mais se transformou e nunca mais foi um lobisomem. Olá, você acredita? Meu nome é Gabriel Brant, então sentem-se, que o papai vai contar uma história. Então, se você ainda é novo no canal e ainda não é inscrito, peço a você que se inscreva, deixe o seu like e também deixe o seu comentário aqui embaixo, dizendo o que você achou desse vídeo. O lobisomem é uma criatura fantástica, não é mesmo? Eu já tive uma experiência com um e hoje vou contar aqui para você. Esse é um relato bem curioso. Eu tive a experiência com esse lobisomem enquanto trabalhava. Eu era motorista de ônibus. E para quem sabe, geralmente fazemos viagens à noite. Eu gostava mais de viajar à noite. Gostava mais do clima de paz que transmitia à noite. Só eu, o cobrador que ficava ao meu lado e a estrada. Aí vocês me perguntam: tá, mas e os passageiros? O meu ônibus era fechado para os passageiros, para que ninguém me incomodasse e nem me distraísse enquanto dirigia. Aliás, é perigoso. Por isso, na maioria das vezes, o cobrador ia para trás para sentar nos bancos dos passageiros e descansar durante a sua viagem, enquanto a gente não pegasse outro passageiro que tivesse em meio à estrada. Pelo fato do nosso ônibus circular dentro de um estado só, não tinha problema fazermos uma viagem com o ônibus vazio. Aliás, aos poucos as pessoas vão entrando pela estrada. Quem já pegou um ônibus que circula somente em um estado sabe do que eu estou falando. Eu, como motorista, já presenciei diversas aparições sobrenaturais pela estrada. E também, quem é motorista sabe do que eu estou falando. Às vezes, a gente passa por um trecho meio sombrio, vê um vulto, ou até mesmo vê uma pessoa. Claro que pode ser apenas um passageiro esperando um ônibus que não seja o seu, mas muitas das vezes eu já cheguei a ver uma mulher de branco, sempre no mesmo trecho em que eu passava. E uma certa vez, peguei um passageiro que ele ficou a viagem inteira e não desceu. Eu teria me lembrado se ele tivesse descido. Cheguei na garagem para guardar o ônibus e ele não estava dentro do ônibus. Ele não desceu em lugar nenhum.
ele simplesmente sumiu. Ônibus de viagem só tem a porta da frente, que é a mesma entrada e saída. E eu me lembro que aquele homem simplesmente entrou e não saiu. Uma explicação para isso eu não tenho. A única explicação é que é algo sobrenatural. Mas a história principal eu vou contar para vocês agora. O dia que eu vi um lobisomem face a face comigo. Eu trabalhava numa transportadora chamada Sertaneja. E lá eu era um motorista. Para quem conhece a Sertaneja sabe que ela sempre acompanha um cobrador com ela. Porque caso alguém entrasse no meio da viagem, o cobrador calculava quanto iria ficar o trajeto da pessoa. A empresa estava contratando cobradores novos. E naqueles dias entrou um cobrador de aproximadamente 25 anos de idade. O nome dele era Marcelo. Ele transmitia uma energia bem estranha. Seu rosto era obscuro e medonho. Alguma vez você já olhou para uma pessoa e ficou com medo dela sem motivo algum? Então, Marcelo era esse tipo de pessoa. Só de olhar para ele, era como se você já sentisse algo ruim. Marcelo começou a ser o cobrador do ônibus em que eu dirigia. Ele sempre foi bem fechadão. Nunca gostou de brincadeira nem de nenhuma zoeira. Eu já era mais descontraído. Gostava de zoar todo mundo. Ainda mais no trabalho. Quando você começa a zoar, você faz o seu trabalho até com mais fluidez. Eu, pelo menos, acho isso. Quando estou trabalhando e conversando, o tempo acaba passando mais rápido e eu nem percebo. Mas com Marcelo foi diferente. Pelo fato dele ser um pouco mais fechadão. Não tínhamos tempo para conversar. Ele mal ficava na cabine do ônibus. Então, na maioria das vezes, era Deus, eu e a estrada. Marcelo carregava um segredo consigo que não contava a ninguém e que mais tarde descobrimos por nós mesmos. Marcelo não trabalhava quando era noites de lua cheia. Sempre arrumava uma desculpa. E sempre vinha um substituto em seu lugar. Algo muito estranho e eu comecei a desconfiar disso. Pelo fato de acreditar sempre no sobrenatural e também pelo fato de eu sempre ver as coisas em meio à estrada, comecei a desconfiar que talvez que ele seja aquela lendária e fantástica criatura chamada lobisomem. O lobisomem geralmente se transforma em noites de lua cheia. Pelo menos é o que dizem os relatos e contos ouvidos por aí. Alguns dizem que ele não precisa de lua nenhuma para se transformar, pois ele faz isso por si só, por uma entidade ou coisa do tipo. Mas pelo menos Marcelo não trabalhava nas noites de lua cheia. E assim como eu disse, comecei a ficar desconfiado. Em um certo dia, chamei Marcelo para conversar e puxar um papo. Comecei a conversar com ele sobre lobisomens, licantropia e coisas do tipo. E por incrível que pareça, ele sabia da maioria dos assuntos, como se ele fosse um. Perguntei a ele se ele conhecia algum lupino ou se já ouviu falar de alguma coisa relacionada a isso. E ele disse a mim que não conhecia ninguém e considerava isso tudo uma bobeira. Era apenas uma lenda. Então eu perguntei: então por que você conhece tanto sobre o assunto? E ele me disse: eu me interesso por essa criatura. Acho ela fantástica. E sou doido para ver uma. Naquele momento, disse a ele: então você se contrariou. Você acabou de falar que não crê nas criaturas e agora diz que quer ver uma. Do que se trata então? A sua curiosidade. Ele disse a mim: me desculpa, é que eu ando com a cabeça tão cheia que não consigo responder algumas perguntas. Fechou a cabine e foi sentar no banco. Naquele momento pensei comigo mesmo: talvez ele seja perigoso. Conversei com a empresa para ver se eles conseguiriam me transferir de rota, para que eu pegasse outro ônibus e outro motorista pegasse o meu lugar, para eu não ter que enfrentar Marcelo de jeito nenhum. Aliás, acredito que ele também estava desconfiado que eu soubesse o seu segredo. Meu pedido foi negado.
Então, eu tinha que continuar trabalhando no mesmo ônibus que Marcelo. Marcelo uma vez chegou a me perguntar: "Você já viu algum lobisomem?" Eu disse a ele: "De jeito nenhum." Então ele me perguntou novamente: "E você gostaria de ver?" Naquele momento, o arrepio subiu na minha espinha. Eu nem sabia o que respondê-lo. Eu sabia que ele era um lobisomem. E na verdade, eu não estava nem um pouco afim de ver, muito menos saber do que ele é capaz de verdade. Quando ele me fez aquela pergunta, eu já sabia que ele sabia, que eu sabia que ele era um lobisomem. E como geralmente essas pessoas prezam muito por sua identidade, ele não pouparia esforços para dar um fim a mim. Um certo dia, eu dei um incrível azar de não ter nenhum passageiro no ônibus. Era simplesmente eu, Marcelo e a estrada. Nesse dia, Marcelo não sentou nos bancos. Ficou na cabine comigo conversando. Ele começou a conversar sobre coisas aleatórias. Minutos depois, mudou o assunto e mudou também a sua face. Nesse dia, a lua estava linda brilhando no céu. Não tinha nenhuma nuvem em frente a ela para que atrapalhasse a vista. E acabei reparando demais na lua. Nisso, ele pediu para que parasse o ônibus no acostamento. Disse a ele: "Os ônibus são rastreados e não tem como eu fazer nada, nem parar." E ele disse: "É urgente, eu preciso sair para fazer as minhas necessidades." Naquele momento, disse a ele: "Eu vou dar uma desculpa caso alguém me ligue para saber o que estava acontecendo com a gente, para saber qual era a real situação do ônibus. E se alguém me ligar, eu dou uma desculpa, digo que o ônibus superaqueceu e depois voltou ao normal, ou coisa do tipo." Naquele momento, parei o ônibus no acostamento e ele saiu e entrou para dentro da mata. Ele demorou aproximadamente 10 minutos dentro da mata. E eu não sabia se eu ia embora de medo ou se eu entrava na mata para procurar Marcelo. Pelo fato de eu já estar desconfiado que Marcelo era um lobisomem, eu hesitei e não entrei na mata para procurá-lo. De repente, escuto um estrondo na parte de trás do ônibus. A porta da frente estava fechada. Assim que Marcelo voltasse, eu abriria a porta. Naquele momento, olhei para trás para ver o que era. Então vi 2 marcas de garras enormes na parte de trás do ônibus. Naquele momento, o que eu queria fazer era sair dali. Fiquei com receio de ir embora, pois Marcelo ainda não tinha voltado. Mas o que eu poderia fazer? Estava temendo pela minha própria vida. Liguei para o suporte e disse que estava com sérios problemas. Disse a eles que o ônibus tinha dado um pequeno defeito e que Marcelo havia ficado para trás. Pedi reforços para que pudesse procurá-lo. E pedi também para que viessem com a polícia, pois o ônibus havia sido atacado por uma espécie de animal gigante. Eu não sabia descrever muito bem o que era. Aliás, eu sabia que era um ataque de um lobisomem. Mas o que eu iria explicar para os meus colegas de trabalho? Eu saberia que Marcelo iria ser encontrado pouco tempo depois, porque assim que olhei para a lua, ela já estava sendo coberta por umas nuvens escuras. Então, eu soube que a transformação não duraria muito tempo. Então os policiais não correriam tanto risco e encontrariam Marcelo. Minutos depois, eu já estava chegando perto de uma base policial. Disse aos policiais que fui atacado por um animal. E lá, eles me socorreram e me escoltaram. Estávamos andando pela estrada, eu no ônibus, enquanto estava sendo escoltado por um carro da polícia. Pouco tempo depois, o carro da polícia simplesmente capota. Eu saio do ônibus para tentar socorrer os policiais e pergunto o que havia acontecido. Um deles, bastante ferido, disse a mim que viu uma criatura enorme pela estrada. Naquele momento,
eu olho para trás e fico face a face com o lobisomem. Aquele lobisomem me dá um tapão que eu simplesmente voo para perto do ônibus. Graças a Deus, eu voei para perto do ônibus mesmo. Levantei com um pouco de dificuldade para andar. Entrei para dentro do ônibus, fechei a porta e sumi daquele lugar. Não queria nem saber do que havia ficado para trás. Eu só queria ir embora daquele lugar, chegar em casa e ver a minha família. Chego na cidade de destino, entrego o ônibus e vou embora. Eu pedi demissão daquela empresa, pois nunca mais queria passar por algo parecido. Procurei um emprego que de preferência fosse de dia. E nunca mais ouvi falar de Marcelo. Depois daqueles acontecimentos, Marcelo sumiu no mundo. Ninguém nunca mais ouviu falar dele na empresa. Ele nem chegou a pedir demissão para sair da empresa. Ele foi mandado embora por justa causa, pelo fato dele não comparecer mais no seu emprego. Os policiais que ficaram para trás naquele dia foram socorridos pelo apoio que eu havia chamado um pouco antes por telefone para a empresa. Graças a Deus, eles ficaram bem. Eu também fiquei bem. Porém, nunca mais quero trabalhar com algo que me deixe em tanto risco como fiquei aquele dia. Boa noite. Pessoal, vou apresentar para vocês o Livro dos Licantropos. O Livro dos Licantropos aborda diversos assuntos envolvendo licantropia. Nele, você vai aprender sobre casos reais que aconteceram no Brasil e em Portugal e até mesmo no mundo. Vai aprender sobre licantropia em geral para apurar ainda mais os seus conhecimentos a respeito dessa criatura fantástica chamada lobisomem. E lá, você vai aprender sobre licantropia científica, médica e até mesmo mitos a respeito do lobisomem. O link vai estar aqui na descrição para você poder adquirir o seu livro dos licantropos agora. Corre lá e não perca essa oportunidade de aprender ainda mais sobre lobisomem.